entrava na igreja, as pessoas iam se ajoelhar, né? Em reverência ao rei, era o correto na época, né? E o rei dizia para as pessoas: não, sente, não precisa, porque aqui na casa do Senhor não há rei e nem súditos, todos são chamados de filhos e filhas de Deus. Bem, muita gente se pergunta: por que nós viemos aqui? Por que empresários, advogados, trabalhadores, por que a gente vem toda quarta-feira nesse ponto gostoso? Porque o próprio Senhor Jesus diz que as coisas do alto de Deus são escondidos aos grandes, aos poderosos, mas são revelados aos pequeninos. Porque aqui nós todos somos irmãos e irmãs, filhos e filhas do Altíssimo. Amém, irmãos? Isso é que nos traz aqui, isso é que nos alegra, não é? E esse momento de quarta-feira é tão gostoso. Eu gosto, cara. Quando eu olho para trás, no ano passado que perdi, né, tantas oportunidades de estar em comunhão, de estar aprendendo, né? E esse ano eu falei para o pastor: vou fazer o compromisso de estar junto com os irmãos e irmãs, né, aprendendo, orando, né, comunhão, caminhando com os irmãos e as irmãs. Esse é o meu compromisso desse ano, nos cultos de quarta-feira. Muito gostoso. Irmãos, esses dias eu estava buscando, eu queria estudar a palavra e eu buscando uma forma de estudar. Então eu comecei eu abri no Evangelho de Lucas, que é um evangelho que eu gosto muito, e eu comecei a ver, buscando as vezes em que Jesus cita a palavra de Deus, cita texto sagrado. Eu comecei a passear pelo Evangelho de Lucas, observando todas as vezes que Jesus cita a palavra. Aí eu dei um nomezinho aqui à nossa mensagem de hoje: é Jesus e a importância, a centralização da palavra do texto sagrado na vida e no ministério do Senhor Jesus. E a gente vai começar pelo capítulo 4, no versículo 15. Diz assim: e Jesus, ficou quase sério. Ensinava nas sinagogas e todos eram louvados. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado e, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os povos. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, tomando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, nos colocar nesse momento, ó Deus, sob a direção do Teu Santo Espírito, para que Teu Espírito, ó Deus, possa abrir os nossos olhos, os nossos corações,
para compreendermos melhor, ó Deus, a tua santa palavra. Nos abençoa poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estudando, buscando essas passagens, me veio algumas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. A primeira coisa é que no tempo de Jesus havia a palavra escrita, havia o texto sagrado, que era a Torá, a lei de Moisés. E essa lei, ela estava escrita em rolos, ficava nas sinagogas,